Olá, meus queridos! Hoje é quase um sabadão, né? Feriadão, proclamação da República, e tem gente que não sabe nem o que significa proclamação da República. Vou explicar para vocês. Meus queridos, saiu até uma matéria falando sobre isso daí. Vamos começar com isso daí, depois eu vou falar sobre o livro do Alcorão aqui que eu ganhei, né? Que não é um livro, na verdade é um... ele fala aqui que é um... Como é que ele fala? Ele fala que é um... ele fala que é uma coisa comentada, é o Alcorão comentado. Então não é o original e tal, tá? Então não vamos ser radicais ao ponto de achar que eu tô com o original. Mas uma bela de uma interpretação, interpretado pelo nosso querido... Tem aqui o nome do cara que fez a interpretação. Cadê? Tradução, Samir El-Hayek, né? Então tá aqui, o Alcorão Sagrado. Meus queridos, mas antes de tudo mais, hoje é um feriado de proclamação da República. Vamos ver o jornal BBC News? Só pra gente dar uma pincelada, depois nós volta pra cá, vai pra lá e vamos entrar no negócio de Donald Trump, que agora o homem tá colocando uns personagens meio controversos aí. Teve o Homem-Bomba, rapaz, tem de tudo aqui. Proclamação aqui na BBC News, tá? Pro jornal da BBC News. Proclamação da República. Como foi a última festa de arromba da monarquia? Regada de champanhe, foie-gras, aquele negócio do fígado, da moela do pato lá, e música até o sol raiar. Meus queridos, proclamação da República significa transformar o Brasil, monarquia em Brasil, eleição, república, com votação. Você tira os personagens monarcas, que eram da monarquia, onde não tem eleição, e você coloca e institui toda uma situação de eleitoral e tudo mais. É isso. Foi quando foi instituído isso daí. Então, existe forças falando e fazendo com que volte tudo, que volte a monarquia, volte não sei o quê. Eu acho, e quem acha não sabe, que se mesclasse um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, eu acho que seria um pouquinho melhor. Exemplo. No executivo, por exemplo, como representante do país, eu acredito que é muito melhor ter um monarca do que um presidente eleito. Então, tipo, nessas eleições vou colocar o Lula. Putz, o cara não tem instrução, não fala muitas línguas, não sei o quê. Não deu, né? Não dá, né? Bota lá o Bolsonaro, sai fazendo aquelas piadas, fazendo não sei o que, jargão, não dá, não tem o perfil executivo, aquela coisa que você fala assim, nossa, isso aqui é um presidente de uma multinacional. Ele representa os brasileiros como se fosse algo assim, um gentleman, uma pessoa, uma personagem maravilhosa. Nas eleições a gente corre esse risco, que toda hora fica trocando daqui, trocando de lá, trocando daqui, trocando de lá. Só que para ter isso, precisaria ter um tipo de um parlamentarismo, que é igual a Inglaterra é. Então, para funcionar, teria que ser mais ou menos o sistema da Inglaterra. Você pode ter um monarca, mas ao mesmo tempo, você não tem o monarca não tem o poder, ele tem a representatividade, mas não o poder. O poder é do Congresso. Então é o primeiro-ministro que é o presidente de fato. Então seria mais ou menos isso que seria. Então a proclamação da República é quando pegou e falou, acabou a monarquia, começa as eleições daqui para frente. Combinado? Muito bem. Então só para as pessoas saberem, porque tem muita gente fala, mas ninguém sabe o que é. Sobre o negócio de dólar, essas coisas, eu vou dar uma pincelada muito rápida. Não alterou nada, 5,79. Então, parou por aí? Porque hoje a Bolsa de Valores do Brasil não abre. E ela ficou no 0 a 0 ontem, 127.791, só que a Bolsa da Alemanha abriu. Por isso eu estou dando uma pincelada bem rápida. E ela também está praticamente no 0 a 0, subindo 0,17. E ontem subiu bem, hein? Deu uma subida boa, encheu de novo a bolinha. E está agora em 19.776. Só para nível de conhecimento. Certo? Muito bem. Agora eu quero voltar aqui pro livro, que eu tô amando esse livro. Porque, olha, ele fala de um monte de coisa. Tudo bem que eu só tô na introdução, hein, disso daqui, tá?
Claro que a introdução não tem nada a ver com o Alcorão, né? Porque é uma conversa, então aqui é um texto, inclusive é um texto escrito e explicado pelo Samir El-Hayek, certo? De 1974, hein? Olha só, hein? Então ele tem aqui um negócio aqui de 1394 H e 1974 depois de Cristo. Então, beleza. Aí, olha só, umas coisinhas que tem aqui. Presta atenção. Os versículos e as suratas revelados em Macá abrangem as normas da crença em Alá e seus anjos, seus livros, seus mensageiros. Apesar que eu achava que mensageiro eram os anjos, né? Não sei se é uma retórica ou se eles colocam anjos como aqueles seres que estão nos céus e os mensageiros aqueles que vêm para a terra trazer as mensagens. Ou como os profetas, devem ser profetas. E no dia do juízo final. Os versículos e as suratas revelados em Madina dizem respeito aos rituais e à jurisprudência. Olha só que incrível as coisas. E é um livro bem sério, viu, gente? Olha, eu tô gostando mesmo. E eu batendo papo ontem com um amigo, aquele que era representante das Nações Unidas, o Sérgio Guimarães, ele pegou e falou assim: olha, Ricardo, pela minha experiência de Nações Unidas, eu morei até em Marrocos, é um lugar árabe, tal, tal, tal. Ele falou assim, ó, se eu fosse você, eu não entraria nessa seara, porque você vai encontrar gente ignorante, você vai encontrar radicais, e esses caras vão querer te matar, simplesmente isso, e vão querer te pegar mesmo. Você pode pegar e falar assim, olha, mas 99% aceita, tudo bonitinho, mas o problema é esse 1% que vem e arregaça a boca do balão. Só que eu ainda peguei e falei assim pra ele, cara, mas isso aqui é um ensinamento maravilhoso. Eles deveriam ficar felizes de eu estar passando ensinamentos e enaltecendo o livro deles, porque até agora eu não achei nada que desabone, eu só achei coisa maravilhosa aqui. E pelo que eu tô vendo, cara, é um instrumento de fato de vida isso aqui. A Bíblia já é um instrumento de aprendizado. E esse daqui, então, eu tô achando que é mais completo ainda, tem mais detalhes do que a Bíblia. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. O único probleminha que a gente vê é, ele pegou e ainda falou assim, ó, você não arruma encrenca com Maomé. Eu falei assim, mas o Maomé não é Deus? Ele falou, não, Alá é Deus e o Maomé é o Mohamed, é o profeta. Então eles têm o profeta como se fosse o cara. Aí eu falei, inclusive eu lembro que a minha moderadora, ela foi lá na mesquita lá pra limpar lá, que tava tudo com caos, os caras chamaram ela porque viram ela dentro da mesquita fazendo as orações, e foi uma das coisas que ela pegou e falou, se vocês param de ficar colocando Mohamed na frente de Alá, o Alá tem que vir, Alá tem que vir na frente de qualquer profeta. Deus tem que estar acima de tudo, 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 tudo. E o pessoal está acabando fazendo igualzinho o cristianismo. Pegando um personagem humano e transformando uma referência até mais do que o próprio criador. Que é isso, uns detalhezinhos que a gente tem que tomar muito cuidado, porque pode não parecer, mas isso é um grande problema. Então nós temos que enaltecer igual Jesus, nós temos que enaltecer Jesus, amar Jesus e aprender com Jesus, mas jamais transformar Jesus em Deus. Combinado? Muito bem. Diz ele que só de eu falar essas coisas eu corro risco de vida. Não sei porquê, eu acho que é muita ignorância, né? Inclusive, se ele é Deus, ele não precisa de ser defendido, ele simplesmente dá uma ordem lá no céu e fala assim, dá um ataque cardíaco no professor. E acabou. Para eles é tão simples, cara. Esses avatares, Jesus, Mohamed, todos esses caras, esses profetas, são tão simples. Ele faz assim, ó. Pum, pum, e acontecer. Né? Bom, assim a gente acredita, né? Mas tem gente que não. Mas vamos lá, olha só que legal. No livro, né? Então eu vou falar assim, nele, tá como nele, mas você entende como livro, tá? Nele há o julgamento dos problemas.
e das questões onde é premente uma explicação e uma diretriz do caminho a seguir, no que diz respeito às questões de crença e do pensamento, do caráter e do comportamento, das relações econômicas, dos ramos doutrinários, dos julgamentos pessoais ou não. Abre aspas. Está até escrito em negrito aqui. Ó humanos, já vos chegou uma prova convincente de vosso Senhor, e vos enviamos uma translúcida luz. Recorda-lhes o dia em que faremos surgir uma testemunha de cada povo para testemunhar contra os seus. Então, ele está falando que vai aparecer testemunhas, pessoas que vão testemunhar contra eles. E te apresentaremos por testemunha contra os teus. E eles vão se colocar como testemunhas contra eles. Então um vai testemunhar contra o outro. É mais ou menos isso. Temos-te revelado, pois, o livro que é uma explanação de tudo, é um guia, misericórdia e auspício para os muçulmanos. Não há uma lei religiosa ou um problema, no que diz respeito ao mundo e à vida dos homens, que não tenha no Alcorão. Ou seja, é um livro completíssimo. Ele vai de A a Z e pega tudo. Uma solução. Ele é o auxílio inesgotável, guia, explicação e orientação para todos, que seja em partes ou no seu todo. Abre aspas de novo, está em negrito. Já vos chegou de Alá uma luz e um livro esclarecedor. Fecha aspas. Sim, este fabuloso Alcorão é a luz orientadora para a humanidade. Ele arrancou-a das trevas e transformou-a para a luz, para a verdade e para a verdadeira senda. Foi um ponto de transformação na sua longa história, tirando-a da vida atroz, da corrupção, elevando-a para a vida de liberdade, de religião e de orientação. Instituiu no mundo todo o direito e a compreensão, tirando a humanidade do mais baixo degrau, elevando-a aos princípios da perfeição, de maneira sobranceira. Cara, é incrível, incrível, incrível. Eu estou gostando do jeito, pelo menos da forma que está escrita, né? É uma forma muito inteligente. Isso é só introdução, hein? Nem começamos não, hein? Não colocamos aqui ainda não. Certo? Isso aqui é o começo do começo do começo do começo. Entendidos? Muito bem. Um livro bem inteligente. Vai levar tempo para eu ler, porque com uma linguagem mais culta, é uma linguagem mais aprimorada, eu vou demorar para ler. Mas é importante eu aprender. Porque nada adianta eu pegar e falar, olha, fulano faz certo, faz errado, se eu não conheço, não leio nem um pouquinho, né? Eu preciso ter o mínimo de noção. Eu preciso ter o mínimo do ensinamento. E pelo que eu vejo aí, é mais um livro de como que se deve portar os humanos e a sociedade perante a própria sociedade e perante Deus. O problema de tudo sempre é e sempre será as distorções. De um livro só, Bíblia Sagrada, saiu um monte de religião. De um livro sagrado só, saiu um monte de crença sobre o Alcorão. Inclusive, eu estava lendo um pedacinho aqui, eu não consegui achar, que mostra que o rei da época lá, que eles chamam, o rei deles, eles chamam de outro nome. Oh, meu Deus do céu, como é que eles chamam? Ele fala assim que é o otomã lá, o califa Abu Bakr. É um califa, né? É como se fosse um rei, um chefe, né, de estado, não coisa. Ele, então, ele pegou e parece que foi ele, eu não sei quem que foi direito, mas ele pegou e falou assim, não, nós precisamos colocar o original
para que o povo possa conhecer o original. E eles fizeram 12 cópias do original porque estavam distorcendo muito. A despeito da ordem de Califa Othman para ser confusões no textos e do glossário. Para que se destruíssem os textos inexatos, existia no século 3 e 4 de Égira assunto bastante para compilações de volumosas obras constituídas variações do Alcorão. Então, lá atrás, no século 3 e 4, já estava se verificando, olha só que interessante, variações do Alcorão. E aí o cara, esse califa Othman, ele pegou e falou, não, nós precisamos parar com isso aí, não pode ter essas mudanças, porque isso daí distorce tudo a palavra de Deus. Para vocês verem como que é duro, porque você vai passando, sabe aquela brincadeira do anel? Fala aqui, ó, isso aqui é sim. Chega lá do outro lado, é outra coisa, outra conversa e é outro entendimento. E é exatamente isso que também aconteceu com todas as outras religiões. O que o Buda falou, será que é a mesma coisa que estão ensinando nos dias de hoje? O que a Igreja Católica passou na Bíblia é exatamente o que passou nos tempos antigos? O que está escrito aqui, será que é as mesmas coisas ou foram se adaptando e foram se traduzindo conforme é o entendimento? Ou se precisa, como o meu amigo estava conversando comigo, que é muito importante pegar e ler o texto, mas entrar na história e no contexto do tempo antigo. Porque se eu não me mergulhar no tempo antigo, como que eu vou saber se era ou não era assim? Um exemplo. Estava conversando com meu irmão sobre os discípulos de Jesus, os 12 discípulos. Ele pegou e falou assim, olha, tem alguns estudos aqui na igreja que eles pegam e falam que uma grande maioria dos discípulos de Jesus tinha 17 anos, em torno de 17, 18, coisa assim, 16, 17, 18 anos. Os discípulos, eu falei, mas discípulo de Jesus? 17, 18 anos? Ele falou, sim, Ricardo, porque muitos deles eram solteiros. E você com 17 anos, você já tinha que estar casando, 18, você tinha que já estar casado. Então eles tinham que ser muito novos para não estar casados. Porque senão eles seriam e se transformariam em, como se diz, em pessoas mal vistas pela própria sociedade. Ninguém ia respeitar eles, porque onde se viu uma pessoa velha de 30 anos, 40 anos que não era casado? Então os filmes, as coisas, às vezes não traduzem exatamente o que era a realidade. E aí eu peguei e falei assim, rapaz, tem razão, e esse estudo aí tem razão mesmo. Porque eu não tinha parado para pensar nisso. Realmente, eu tenho que me ir para a época e me adequar na época e falar assim, não, se eles casavam com 15, 16, 17, sei lá que ano, então eles estavam solteiros, então eles tinham essa idade. Tenta imaginar a situação, Jesus com 30 pegando um monte de molecada com 16, 17. Aí vocês conseguem entender a dúvida que tinham, um monte de situação que tinha. Então, um ou outro era casado, um ou outro já era adulto, um ou outro, entendeu? Mas não todos. Consegue entender como é que é a coisa maluca? Pois é, pois é. E assim nós vamos caminhando, certo? Eu estou muito feliz com isso. Vamos estudar, né? Não custa nada estudar, não custa nada a gente fazer observações, e o que é o mais importante para mim é eu pegar e ver as semelhanças com a Bíblia. Isso para mim é o mais importante que tem, certo? Algumas pessoas tiveram experiências ruins com o pessoal. Eu falo para vocês que eu tive experiências só maravilhosas com os muçulmanos. Eu ia toda sexta-feira, colocava a bata, ia trabalhar toda sexta-feira com a bata. O pessoal sempre me cedeu coisas, deixava, ficava na casa das pessoas. Eles sempre me trataram muito bem. Agora, eu não encontrei nenhum louco radical. Todos que eu encontrei eram mais amorosos e seguiam e tinham, vou falar para você, tinha um lado crístico muito melhor do que muito cristão por aí. Agora, que eu sei que tem várias versões, eu sei. Tanto é que criou-se até grupos de terror e tudo mais. Então, vai entender. Como é que se entende? Não sei. Como é que virou? Não sei. Mas, infelizmente, nem todos estão pensando da mesma forma. E nem todos estão entrando em ressonância, em acordo.
e são todos irmãos. E nem por isso o pessoal entende que, mesmo sendo irmão, não pode prejudicar ou fazer coisas ruins para o próprio irmão. Então, essa é a realidade do planeta, que aonde tudo tem falha, seja qualquer religião, até na hinduísta, até na budista tem. Olha o tamanho das estátuas que estão fazendo de Buda. Para quê? É mais importante a estátua do que dar de comer pro povo? Vocês estão entendendo como é que é a coisa? E a gente vai caminhando aí. Espero que não apareça nenhum doido querendo me matar, mas vamos que vamos. Jornal AFP. Após 9 anos, Justiça absolve Samarco, Vale do Rio Doce e BHP por tragédia ambiental em Mariana. Nós tivemos um desastre, rompimento do negócio de dejeto, onde poluiu tudo quanto que é coisa, com aquelas porcarias de dejeto. Aqueles mundos de minério saiu espalhando para tudo quanto que é lugar. Caiu nos rios, estragou cidade, matou um monte de gente. E eles não são culpados de nada da natureza? Mas a falha não foi humana? Porque se a falha é humana, então a responsabilidade também deve ser deles. Inclusive do ambiental. Agora, se a falha é simplesmente natural, porque deu um furacão, porque deu um raio ali, quebrou tudo, aí tudo bem. Mas que eu saiba, não foi nada natural. Foi mais humana, de responsabilidade. Essa é a nossa justiça, pelo menos em alguns casos, né? Eu até hoje na minha vida só peguei desastre na minha coisa. E até hoje eu nunca vi justiça na minha vida. Nunca, nunca. Em relação à humana, eu confio na justiça do Criador, do Deus do universo. Do resto, moço, eu não consigo acreditar. E vamos que vamos. Jornal da Infomoney. Sede do Supremo volta a ser cercados por grades após atentado. Estão tratando o assunto como um atentado. Eu estava vendo um dos ministros falando e falou assim, tem gente que está falando que isso não é atentado. E aí ele pegou e justificou. Vejam bem, a partir do momento que você coloca e abraça uma bomba no seu corpo e você se explode, isso é um atentado. Eu não consegui ver em lugar nenhum que ele estava com um negócio, um monte de coisas no próprio corpo. O que eu vi foi que ele jogou coisas para frente, fogo de artifício, e que ele pegou e acendeu um fogo de artifício e ficou em cima do fogo de artifício. Ou seja, totalmente louco, né? O cara tava pinel, moço. Agora pegar e falar que isso era um atentado? Não sei. Precisaria de mais detalhes. Só que é o seguinte, estão correndo atrás de detalhes. E aí saiu uma matéria BBC News. Atentado no STF foi um ato terrorista? Por que essa discussão importa? Embora não seja possível processar criminalmente alguém que já morreu, a definição de qual crime foi cometido é importante por vários motivos, entre eles a possibilidade de haver outras pessoas ou grupos envolvidos, algo que a Polícia Federal não descarta. Ou seja, definindo isso, eles podem correr atrás de mais coisas. E pelo que eu vi, o buraco é mais embaixo. Jornal da Infomoney. Hacker suspeito de ameaçar STF é preso em São Paulo. E a polícia está apurando ligação com o homem-bomba. O hacker foi preso em Jundiaí, no interior paulista, e já vinha sendo monitorado desde 2022. E é suspeito de ter enviado um e-mail ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral com ameaças às duas cortes. Ou seja, o povo está radical. Espero que na religião do povo de lá, que eu quero estudar,
não fiquem radical. E a gente vai só observando as coisas. E não para por aí. Jornal da Infomoney. A ex-mulher do homem que se explodiu em frente ao STF diz que ele queria, de fato, matar o ministro Moraes. A Polícia Federal deve colher o depoimento da mulher ainda nesta quinta-feira, ontem, e ela foi localizada por agentes da corporação em Santa Catarina e encaminhada para uma delegacia na cidade de Lages, lá em Santa Catarina. E a mulher falou, olha, o cara era doido, a vontade dele, o sonho dele, não sei o quê, parece que foi até desde 2022, 2020, 2022, sei lá quando que foi. Tava vendo um negócio meio por cima, que o cara queria, sabe, pegar, ó, entre aspas, ó. E há outras mensagens de redes sociais, inclusive enviadas ao STF, ameaçando a corte como um todo. A fala da senhora é que o alvo dessa pessoa era o ministro Alexandre de Moraes, disse Rodrigues. Abre aspas de novo. O que posso dizer é que nossa equipe já está em campo coletando informações para que a gente traga a maior quantidade possível de informações e provas para que possamos, em curto prazo, trazer uma resposta definitiva sobre o episódio, completou o chefe da Polícia Federal. Meus queridos, tudo precisa ser investigado. Mas a questão não é o crime em si. Para mim, da espiritualidade. Para mim, da espiritualidade é a crença que a pessoa cria na cabeça, que ela consegue salvar o povo, que o povo precisa ser salvo, porque é a pessoa, então eu tenho que lutar contra aquela pessoa para ter a salvação, para vir Deus do céu para vir me ajudar. Rapaz do céu, os seres humanos precisam parar de achar que Deus precisa deles. Porque fazendo isso você está transformando Deus em um pedaço de merda. Deus é todo poderoso, filho. Deus criou um planeta inteiro. Por que ele vai precisar de você por causa de uma pessoa? Deus entrou na cabeça do faraó e mudou a cabeça do faraó. Por que ele não pode entrar na cabeça de qualquer um e fazer o que ele quiser? Eu não falei no começo do vídeo que Deus pode chegar para mim e falar assim, plim, tchau, vou te tirar agora. Plim, saí, sumi. Vocês conseguem entender tal situação? Vocês conseguem entender? O buraco é um pouquinho mais embaixo. Tudo é uma questão de o que a pessoa está interpretando. Ela olha, todo mundo olha a mesma cena e cada um vê de uma forma diferente. O problema é quando a pessoa acha que todo mundo está vendo do jeito que ele está vendo. E não é. E aí dá ruim, como diz o outro. Jornal do Estadão. Pablo Marçal diz que fim da escala 6x1 pode destruir a prosperidade. É claro, uma pessoa riquíssima falando isso, e tem muita influência. Pode destruir a prosperidade? Vejam bem, eu quero para o próximo o que eu quero para mim, certo? Eu sigo esse princípio que eu aprendi com a espiritualidade. Faça com o próximo o que você quer a si. Eu não quero trabalhar 6 dias e folgar 1. Eu quero folgar 2. Então eu desejo para o meu próximo a mesma condição que eu tenho, que eu quero para mim. Eu ofereço para o próximo as mesmas coisas. Esse negócio de oferecer para o próximo diferente não tá. Vocês conseguem entender? E eu só observo. Só que não é só ele, hein? Não é só o Pablo Marçal que está defendendo 6x1. E também não explica muito bem por que acaba com a prosperidade. Jornal do Estadão. Projeto do 6x1 é bastante prejudicial para o trabalhador, diz Campos Neto. Ah, meu filho, aí também tá brincadeira, né? Ele folga 2 dias, mas o povo não pode.
Ele pode ganhar um salarião e o povo tem que ganhar um salário mínimo e trabalhar 6 por 1? Vamos lá. Ele vai aumentar o custo do trabalho, vai aumentar a informalidade e vai diminuir a produtividade. Diz Campos Neto, em evento do Instituto Líderes do Amanhã, em Vitória, no Espírito Santo. A gente precisa continuar avançando essas reformas e entender que, no final das contas, aumentando a obrigação dos empregadores, a gente não melhora os direitos dos trabalhadores. Só que eu ponho um limite de abuso. A lei não é para pegar e obrigar. A lei é para colocar limite. Todo mundo pode contratar uma pessoa e fazer a pessoa trabalhar menos. Tanto é que tem empresas que faz trabalhar 3 dias na semana, 4 dias na semana, 5 dias na semana. Agora tem empresas que faz trabalhar 6 e folgar 1. E aí? E aí que, quando você coloca um limite, a pessoa ela não pode passar daquele limite. Então, se está todo mundo usando o limite, é porque está todo mundo explorando tudo. Se a lei e a regra vai virar para tudo e todos, qual que é o problema dos custos e tudo mais? De produtividade? Vai ser uma realidade para todos. Será que de fato vai cair a produtividade? Se comparado com o chinês, ok, concordo. Então nós vamos ficar numa condição de escravos sociais para virar a exploração dos seres humanos só para justificar produto interno bruto, produção e tudo mais? Ou já está na hora de mudar a visão e pegar e parar de tratar seres humanos como se fosse um bicho de carga, porque ele é um bicho, ele tem que levar minha carga, ele tem que fazer as coisas. E transformar de fato em irmãos, irmandades. Jornal da Infomoney. E eu vou falar um negócio pra vocês. Esse o negócio do radicalismo tá pegando firme, hein? Sabe o tal do pau que dá em Chico, dá em Francisco? Governo Milei cancela a aposentadoria especial de Cristina Kirchner. Porta-voz justificou a anulação alegando que Kirchner foi condenada por administração fraudulenta, o que contraria os princípios de honra e mérito que fundamentariam o benefício. O cara fazer isso numa caneta, sem ser por um juiz, problema. Isso é sinal de ditadura. Não misturem uma coisa com a outra e não achem bonito uma coisa, mesmo sendo contra o meu inimigo. Peçam, queiram, exijam e vivam dentro de uma justiça. Porque mesmo parecendo justo, como que uma pessoa pode simplesmente falar assim, não vou tirar dela aqui porque eu achei isso, porque entrou aqui e foi. Para mim, não é assim que funciona. Cristina teve uma condenação a 6 anos de prisão por fraude estatal confirmada na quarta-feira, dia 13, por um tribunal superior da Argentina, o que também a desqualifica para ocupar cargos públicos. Então tem uma série de coisas indo atrás dela. Beleza. Mas deixa a justiça fazer. Não por decreto do executivo. Deixa por competência do judicial. Porque se o executivo sai mandando e desmandando, problema. Tem gente que acha que não. Rapaz, isso é princípio da democracia, hein? Infomoney. Donald Trump seleciona RFK Jr., um ativista anti-vacina, para ser secretário da Saúde dos Estados Unidos. Durante a pandemia, ele chamou as vacinas de crime contra a humanidade e as comparou ao Holocausto nazista. E ele se chama Robert Kennedy. Kennedy.
É. Muitos que eram contra as picadas estão festejando. E eu nunca fui contra. Eu era contra a obrigatoriedade. Porque cada um tem que ter o livre-arbítrio de saber e escolher o que quer. Você quer? Tá bom, o problema é teu. Você não quer? Pois bem. E também eu era a favor da responsabilização e responsabilidade de fato dos fabricantes para tal. E se um dos maiores problemas eram, de fato, o problema respiratório, pneumonias e tudo mais, por que não se dá, então, a imunização que já existe no mercado, que só rico pode comprar, como a de pneumonia que eu tomei? Eu tomei a vacina de pneumonia. Algo que todo mundo deveria ter, mas só rico pode ter. Então eu pegava e falava assim, poxa, não é muito justo, né? Tem que ser uma coisa aberta para todo mundo e tudo mais. Bom, aí, mas também, gente, isso aqui é uma coisa que eu tô falando, não tô indo contra nada, hein, pelo amor de Deus, hein? Vocês são capaz de alguém falar assim, você falou não sei o quê. Rapaz, eu só tô comentando aqui. Só estou comentando. Não estou afirmando nada. O que acontece é o seguinte. Tudo gera ação e reação. Então, como foram muito radicais, tem que ser, tem que forçar, o cientista falou, obrigou. Gerou uma energia aonde as pessoas que não queriam ficaram com revolta, com muito nervoso. E essa energia cresceu tanto que fez com que ganhassem as eleições. E agora nós vamos ver os extremos dos dois lados. Não era ruim quando obrigavam coisas aqui? Era. Agora vai ser a mesma força, falando, não, vamos acabar com a bagaça e tudo mais. Eu não gosto de extremos. Para mim, os extremos não vai dentro das crenças espirituais. Tudo tem que ser por livre-arbítrio, pelo amor da pessoa com o próximo, com si mesmo, pela decisão da própria pessoa. Ah, mas professor, o senhor vai ou o senhor não vai? Para mim não interessa, eu não quero influenciar ninguém. Se eu vou, se eu não vou, se eu faço ou que eu não faço. O que eu sei é que eu estou vendo as forças da natureza chamada ação e reação. Bateram de um lado, agora vem a força contrária. E a força contrária, ela é forte. Ao ponto de mexer, olha aonde, que é aonde é o ponto que eu quero chegar. Jornal CNN Brasil. As ações de fabricantes de vacinas despencam após Trump anunciar RJK Jr. como secretário da Saúde. No período do caos, as ações subiram, ganharam um monte de dinheiro. Depois veio. E aí? Vocês estão vendo como é que a coisa é maluca? Como é que a energia do planeta puxa para um lado e puxa para o outro? E as coisas são muito loucas. Ação e reação, assim, é a lei mesmo acontecendo. Professor, o que é o certo e o que é errado? Não existe certo e errado. Existe o que você quiser entender. Certo? Então não condenem quem gosta e não condenem quem não gosta. Permita que cada um faça a sua devida reflexão. Ah, mas tem que respeitar. Se você quer que o outro faça o que você faz, explique como é o seu, convença-o e aí ele segue. Por amor e não por força. Tudo por força dá ruim. Tudo. Tudo. Mais cedo ou mais tarde. Não levem ao pé da letra, tá, gente? Só tô fazendo um comentário, porque o YouTube, para bloquear essas coisas, é uma coisa fora do comum. Tá? Não estou estimulando nada de um lado do outro. Só tô comentando, fazendo um comentário da situação que para mim não é nada bonito, é triste a situação. Colocar personagens radicais em governo para mim é problema.
E vai dar ruim. Eu já estou cantando essa bola faz tempo. Vai dar ruim. Vai ter coisas ótimas? Vai. Mas vai ter coisas ruins? Vai. E vai ser na mesma proporção. Eu prefiro sempre o caminho do meio. Tem gente que não gosta, mas Buda é muito sábio e ensinou. Correio do Brasil. Rússia está aberta à negociação sobre o fim da guerra se Trump a iniciar. O presidente ucraniano Zelensky afirmou repetidamente que a paz não pode ser estabelecida até que todas as forças russas sejam expulsas e todo o território capturado por Moscou, incluindo a Crimeia, seja devolvido. Só que a Rússia não vai aceitar isso. E não vai ter um impasse. E como é que os Estados Unidos vai fazer? Vai obrigar um país? Olha, Ucrânia, eu não quero saber, você perdeu seu território, ponto final. Rússia, você vai fazer isso aqui. Como é que é? Então vai ter que ter alguém mandando e desmandando? Tem que ter um ditador? Problema. Vocês estão entendendo como é que é o problema? E olha só uma coisa maluca que aconteceu. Jornal da Infomoney. Elon Musk se reuniu com o embaixador do Irã nas Nações Unidas. O que ele estava fazendo com o embaixador do Irã lá nas Nações Unidas? Não sei. Para discutir tensões com os Estados Unidos, de jornal. Autoridades iranianas descreveram o encontro como positivo ao The New York Times. O que esse cara está se envolvendo aí? Ele não vai ser o ministro das Relações Exteriores? O que ele está conversando? O que ele está fazendo? Não dá para entender. E aí sai uma outra reportagem falando assim, jornal AFP. O Irã diz que quer esclarecer dúvidas e ambiguidades sobre programa nuclear. Então eles estão querendo tirar o foco de que estão construindo as usinas nucleares para guerra, para bombas, e que são só para energias. Será? Como é que vai ser isso daí? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Tudo são argumentos. O ideal é não ter guerra mesmo, é parar tudo e reinar a organização entre todos. Jornal DW Brasil. Médio Oriente. Nações Unidas suspeita que a guerra de Israel em Gaza seja genocídio e afirma que a ofensiva militar causará sérios danos às novas gerações. Isso é sem dúvida nenhuma. Qualquer guerra até da Ucrânia vai gerar sérios danos às novas gerações. Isso é um fato. Até na Ucrânia. Qualquer lugar do planeta que tem guerras, ele gera sérios problemas para as novas gerações. Agora, Nações Unidas suspeita, ou é ou não é. Suspeito? Como assim suspeito? Gente, e a coisa vai andando. Por que não tem esses mesmos estudos com esses suspeitos da Rússia em cima da Ucrânia? É só isso que eu queria entender. Por que só de um lado? Será que é justo? Será que está certo? Não sei. O que eu sei é que são cenas do próximo capítulo, a humanidade está tentando evoluir de pouquinho em pouquinho, eu só não sei se vai conseguir evoluir, porque são muitas diferenças, muitas crenças diferentes, são muitas versões diferentes em tudo, seja religião, seja saúde, seja política, seja aonde for. É muita discrepância, nós estamos pensando totalmente diferente uns dos outros. E a harmonização para acontecer é difícil. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.